Bitcoin. Olha, com certeza essa palavra já apareceu por aí 1000 vezes, né? Mas o que ela significa de verdade? Para muita gente soa como uma coisa super complexa, quase de filme de ficção científica, mas a verdade é que a ideia por trás é bem mais simples do que parece. E hoje a gente vai desvendar esse mistério do dinheiro digital usando umas analogias que, olha, qualquer um consegue entender. Vamos nessa? Para a gente entender o Bitcoin, a gente precisa voltar no tempo, lá para 2009. Dentro do primeiro bloco de transações, o criador misterioso, conhecido como Satoshi Nakamoto, escondeu essa mensagem aí. É uma manchete de jornal falando sobre o resgate de bancos pelo governo. E essa é a chave para entender tudo. O Bitcoin não surgiu do nada, ele nasceu de uma crise gigantesca de confiança no nosso sistema financeiro. E que crise era essa? A crise financeira de 2008. Foi um momento em que a confiança no sistema bancário, sabe aquele que a gente usa todo santo dia, estava lá no chão. As pessoas viram bancos enormes que pareciam indestrutíveis simplesmente quebrando e governos tendo que injetar rios de dinheiro para salvar o sistema. Isso tudo fez muita gente se perguntar uma coisa fundamental. Pensa só no nosso dia a dia. Toda vez que a gente faz um Pix, paga com cartão ou usa um aplicativo de pagamento, a gente está confiando em alguém no meio do caminho. A gente confia que o banco não vai errar, que o governo não vai imprimir dinheiro sem parar e desvalorizar o que a gente tem, que a empresa do cartão vai fazer o pagamento certinho. Nossa vida financeira digital inteira é baseada nessa confiança em terceiros. E era exatamente essa pergunta que não saía da cabeça de Satoshi Nakamoto. E se existisse um jeito de fazer no mundo digital a mesma coisa que a gente faz com dinheiro vivo? Sabe, entregar uma nota para alguém, direto, sem precisar de ninguém no meio autorizando ou registrando. Uma forma de dinheiro que fosse puramente eletrônica e de pessoa para pessoa. A resposta para essa pergunta veio num artigo publicado em 2008. Ele descrevia um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa a pessoa. O nome desse sistema? Bitcoin. A ideia principal era bem direta. Criar um dinheiro que funcionasse na internet, mas sem depender de governos ou bancos para existir. Então, o que é o Bitcoin afinal? Pensa nele como dinheiro digital que está 100% sob o seu controle. Ele é descentralizado, o que significa que não tem um presidente, um dono, um banco central, ninguém mandando em tudo. O Bitcoin não é uma empresa, sabe? É uma rede, mantida pelos próprios usuários espalhados pelo mundo todo. Certo, sem bancos, sem chefes. Mas, como é que isso funciona na prática? Como a rede sabe quem tem o quanto dinheiro? E, o mais importante, como ela impede que alguém trapaceie? A resposta para isso está na tecnologia por trás do Bitcoin, a famosa blockchain. E a melhor forma de entender é imaginar um tipo de caderno mágico, que é compartilhado com todo mundo. Esse caderno, a blockchain, é basicamente um registro público de todas as transações que já aconteceram com Bitcoin. E a parte genial é essa. Todo mundo que participa da rede tem uma cópia desse caderno. Então, se alguém tentar ser esperto e alterar uma anotação antiga, a cópia dessa pessoa não vai bater com a de todo o resto da rede, e a fraude é descoberta e rejeitada na hora. É transparente e super seguro por causa disso. Então, como é que uma nova página é adicionada nesse caderno? Bom, o processo tem alguns passos. Primeiro, alguém quer fazer uma transação. Esse pedido é enviado para toda a rede. Aí, computadores especiais, que a gente chama de mineradores, verificam se está tudo certo com essa e com várias outras transações. Depois de validadas, elas são agrupadas numa nova página, um bloco. E por fim, essa página é selada com criptografia e grampeada no caderno para sempre. Uma vez lá, já era, não dá para mudar mais. E olha que interessante essa diferença. Os bancos tratam o nosso dinheiro como um saldo único na conta, né? Um número só. O Bitcoin, por outro lado, funciona mais como dinheiro de verdade na carteira. Cada valor que se recebe é como uma nota separada. Quando se vai pagar alguma coisa, se usa algumas dessas notas e o troco volta como uma nota nova. É uma forma bem diferente de organizar o dinheiro digital e que na prática aumenta bastante a privacidade. Eu já falei dos mineradores, esses computadores que adicionam páginas no nosso caderno mágico. Mas qual é exatamente o papel deles? Eles são, literalmente, os guardiões da rede Bitcoin. São eles que garantem que tudo funcione de forma honesta e segura, sem precisar de uma autoridade central para fiscalizar. Para entender o que eles fazem, imagina uma loteria gigantesca acontecendo no mundo todo, mais ou menos a cada 10 minutos. Os mineradores usam computadores superpotentes para tentar adivinhar um número vencedor. O primeiro que acerta ganha o direito de adicionar a próxima página de transações no caderno. E como recompensa, ele recebe bitcoins novinhos em folha que acabaram de ser criados. É uma competição bem acirrada.
E o pulo do gato é esse. Essa loteria global, que tecnicamente se chama prova de trabalho, não é só um jogo. É o que protege a rede inteira. Como exige uma quantidade absurda de poder de computador e de energia, tentar trapacear fica caro demais, não vale a pena. É justamente esse custo que garante que o histórico das transações não pode ser reescrito e que novas moedas são criadas num ritmo que todo mundo já conhece. Ok, a gente já viu o porquê e o como. Agora, vamos pular para o presente e ver no que essa ideia toda se transformou. O que é o Bitcoin hoje, depois de tantos anos, desde aquele primeiro bloco minerado lá em 2009? A jornada do Bitcoin tem sido, para dizer o mínimo, uma montanha-russa. De valer quase nada, quando 10 mil Bitcoins compraram 2 pizzas, até atingir picos de dezenas de milhares de dólares. Essa volatilidade toda é a marca registrada dele e é movida por um monte de coisas, desde o interesse de pequenos investidores até a entrada de empresas gigantes no jogo. Agora, a gente não pode falar de mineração sem tocar num ponto bem polêmico, o gasto de energia. Esse número aí, 175 terawatts-hora por ano, é o consumo estimado da rede Bitcoin. Sim, é uma quantidade enorme de energia, que dá para comparar com o consumo de um país inteiro, como a Polônia, por exemplo. Mas, como quase tudo na vida, o contexto é super importante. A crítica sobre o consumo de energia é válida, claro, mas é sempre bom olhar a foto inteira. Algumas estimativas sugerem que o sistema bancário tradicional consome ainda mais energia. E tem mais, a indústria de mineração tem um motivo muito forte para procurar as fontes de energia mais baratas do mundo, que muitas vezes são as renováveis que ninguém estava usando. O debate é bem complexo e com certeza está longe de acabar. Então, o que o Bitcoin representa hoje em dia? A verdade é que ele tem muitas faces. Para algumas pessoas, ele é uma espécie de ouro digital, uma forma de se proteger da desvalorização das moedas. Para outras, é um ativo de altíssimo risco para especular. E, para milhões de pessoas em países com economias instáveis, é uma ferramenta essencial. É um jeito de guardar o valor do seu trabalho ou de mandar dinheiro para a família sem depender de sistemas financeiros frágeis. E isso tudo nos leva à pergunta final. O Bitcoin é a próxima evolução do dinheiro, um tipo de ouro digital para a era da internet? Ou será que é só um cassino global gigante movido puramente pela especulação? A verdade, muito provavelmente, está em algum lugar no meio do caminho. E só o tempo vai dizer qual dessas faces vai prevalecer. Mas uma coisa é certa, ele nos forçou a repensar o que é dinheiro e, principalmente, em quem a gente deposita a nossa confiança.